que tinha, era 600 mil homens, fora mulheres e crianças. Se considerar mais ou menos como é uma família, daria cerca do que de 2 milhões de pessoas saindo do Egito para atravessar tudo quanto estava na frente e chegar até a terra prometida. Mas o caminho que eles tinham que fazer, irmãos, chegava num lugar que eles não tinham como atravessar, era o Mar Vermelho. Primeiro Moisés, então, vendo aquela dificuldade, clamou ao Senhor, e os irmãos conhecem o que aconteceu. Deus abriu o mar para o povo passar, e o povo passou em terra seca, saiu do outro lado. Consideremos, irmãos, o poder desse Deus. Não é Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. E Deus de Jacó, então, era Deus de Israel. E também era com Moisés, que ele estava escolhido por Deus para levar aquele povo à terra prometida. E o Senhor, irmãos, mostrou ali o poder que jamais no mundo se ouviu dizer de alguém que pudesse fazer o mar se abrir para o seu povo passar. E um detalhe é que o Senhor permitiu que o povo passasse e deixou que o inimigo que estava atrás do povo, que eram os egípcios, os soldados, permitiu que eles também entrassem, só que não chegaram até o outro lado. Porque depois que o último saiu, irmãos, dos limites daquela água, Deus ordenou, e Moisés tocou com aquele bastão, aquela vara que ele tinha, e o mar se fechou. Então passou o povo, mas não passou o inimigo. Agora, irmãos, Josué então recebe de Deus essa incumbência de levar esse povo para frente, mas ele sabia que ele não tinha condição. Ele sabia das dificuldades que Moisés tinha, do trabalho que Moisés fazia para conduzir um povo, irmãos. Vejam que não era um povinho, um punhadinho de gente, irmão, uma multidão, praticamente um pequeno país, não é? Levar tudo, não tinha alto-falante, microfone, nem telefone para se comunicar, não tinha nada disso. Era falando de um para outro, de outro para outro, até chegar o povo todo ter conhecimento. E Deus foi com Moisés, nunca deixou ele confundido diante do povo. E agora, nessa dificuldade, então, Josué recebe de Deus esta ordem de dar continuidade aos trabalhos que já haviam sido começados. E ele, diante dessa grande dificuldade, irmãos, deve ter clamado ao Senhor. E o Senhor veio então e falou com ele: olha, Josué, Moisés, o meu servo, morreu. Você se levante agora e passa esse Jordão, você e todo este povo, para chegar na terra que eu dou aos filhos de Israel. Mas o que ele tinha que passar? Tinha um rio que não tinha ponte nem barco, era o rio Jordão. E se fosse um só passar, irmãos, a pessoa pode até criar alguma coisa que não afunde na água, e não era tão largo este rio, e ele acabar saindo do outro lado. Mas não era uma pessoa, era uma multidão, e tinha os animais, crianças, a mudança que eles carregavam sobre os animais, irmãos, porque onde eles iam, eles levavam tudo que eles precisavam no lombo dos animais e nas suas costas também. Como é que ia passar esse mundo de gente num rio que não dava para nadar, sair do outro lado? Mas Deus ordenou: você passa este rio, que eu vou dar essa terra aos filhos de Israel. Aí fez a promessa: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu tenho dado para vocês, como eu disse a Moisés. Desde o deserto, desde este Líbano até o grande rio. Os irmãos, vejam, irmãos, que extensão era essa terra, e é ainda essa terra, até no rio Eufrates, era muito distante dali.
toda esta terra que era dos homens que ali moravam, heteus e outros povos, até o grande mar, até o poente do sol, será o vosso termo. Vocês vão até lá, não tem fim o tamanho do resultado que vocês vão alcançar fazendo isso que eu estou mandando. Então vocês não vão morar num lugarzinho apertado, numa terra ampla, sem limites. Vocês vão ter um lugar imenso para vocês viverem. E depois disse assim: e ninguém vai se suster diante de vocês todos os dias da tua vida. Como eu fui com Moisés, assim eu serei contigo, não vou deixar nem desamparar. Irmãos, está aqui, era Deus falando com Josué. Imagine, irmãos, esse Josué, como é que ficou diante de Deus falando isso com ele. Ele deve ter se levantado dali depois desta recomendação, porque ele sabia quem é que tinha falado com ele. Os outros não, mas ele sabia. Foi Deus quem falou comigo. Foi Deus quem me mandou avançar e sair do outro lado. Foi Deus que prometeu de estar comigo e com todo este povo. Então, irmãos, isto veio para ele como uma força. E ainda disse: quando você se enfraquecer um pouco, esforça-te e tem bom ânimo, porque você vai fazer esse povo sair do outro lado, herdar a terra que eu jurei aos seus pais que lhes daria. Irmãos, que comunhão, que ligação com Deus é essa? Ele não estava ouvindo uma pessoa falando com ele, está ouvindo a pessoa de Deus, que criou os céus, que criou a terra, que criou os mares, dono de toda a natureza, dono do universo. Então, somente esforça-te e tem bom ânimo. E aqui vem, irmãos, por que ele precisava ter bastante bom ânimo? Não era pouco, não. Esforçar-se. Para quê? Para você ter o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para você andar prudentemente e conduzir-se por onde quer que você andar, prudentemente, conhecendo toda a lei de Moisés. Ele precisava conhecer, irmãos, porque se ele não tivesse conhecimento nenhum do que Moisés trazia consigo, da lei que foi escrita nas tábuas, como é que ele ia andar prudentemente se não conhece? Então a pessoa, para andar, irmãos, vamos considerar agora, no nosso caso, nós não fomos chamados para andar, para peregrinar num deserto aqui, fisicamente nesta terra, mas espiritualmente sim. O Senhor nos chamou para nós caminharmos num caminho que Ele já traçou para nós, cujo caminho é Jesus Cristo, para chegar no destino nosso. E assim como aconteceu com aquele povo, também aconteceria conosco, e de fato acontece. Dificuldades, situações adversas que não dá para passar, não dá para continuar. Mas o que disse o Senhor para ele? Você não se desvie da lei. Você precisa conhecer a lei, nem para a direita e nem para a esquerda, para você